disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus, depois o teu amparo, e depois teu sirabaxeira caramamamagarobexieu. Nesta alegria extravaso o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo, teu Salvador. Não chores mais.
Campina Grande, quinta-feira, 8 de agosto. Dentro de instantes, estaremos trazendo mais uma palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, que eu acredito vai falar profundamente ao seu coração. Ele estará abordando o tema que todos nós, durante esses dias, estamos assistindo às Olimpíadas. Inclusive, ele fará uma abordagem do que foi a abertura, que trouxe realmente um impacto muito grande diante de uma encenação pela ocasião, entre aspas, da celebração da ceia ministrada por pessoas que, de forma muito indevida, indecorosa, estiveram ali celebrando uma ceia a qual o Senhor Jesus, quando realizou lá no cenáculo, ele o fez para que todos nós pudéssemos receber a remissão dos nossos pecados. Lamentamos porque eles estão fazendo desse acontecido uma cena que todos nós reprovamos. Não é bastante, não é suficiente você ser cristão para reprovar, para repudiar aquilo que foi celebrado na abertura das Olimpíadas. Antes, queremos deixá-los com o cantor e ministro do Evangelho, Yonan Cohen, direto de Jerusalém. De sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y se humillaré en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren buscando mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Primeira Coríntios capítulo 9, versos 24 e 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim, ó: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm,
mas um só leva o prêmio. Leva o prêmio? Corre de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo aqui, ele pega então, faz uma analogia sobre aquilo que era o contexto dele, o contexto da cidade de Corinto, como os Jogos Olímpicos, ou outros jogos, e ele faz então uma analogia falando sobre essa questão da sua fé. Um atleta então que é coroado como um vencedor, que compete de acordo com as regras, e aí ele está falando que o cristão, ele tem essa competição elevada, ele já tem a coroa da vitória, só que as regras são diferentes do que é os jogos ali. Outro texto está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E aí também tem essa configuração, né, de ser um vencedor que compete de acordo com as regras. E o outro texto, finalizando, está lá em Hebreus, capítulo de número 12, verso 1 e 2, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-os de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, são 3 textos apenas para justamente entendermos que até nas Escrituras se vê essa menção. E esse versículo especificamente também utiliza na metáfora de corridas, de competições atléticas, para ilustrar verdades espirituais de princípios cristãos. Era o que povoava então a cultura daquela época, assim como a nossa. Porém, voltando à abertura das Olimpíadas de Paris, o que nós vimos nessa abertura foi uma profanação. Eles conseguiram estragar tudo. O esporte, a arte, o belo. Em uma cena específica, houve uma insinuação de ato sexual, quando 3 pessoas entraram num determinado quarto. Houve também várias pessoas, conhecidas como drag queens, elas estavam correndo em cima de uma ponte. E ainda um destaque para um transgênero que apareceu no meio de uma dança. E o que chocou mais o mundo, não só os cristãos, e vale salientar isso, não chocou apenas os cristãos, mas chocou o mundo de fato, foi quando apresentou-se ali outra profanação mais séria. Foi quando encenaram a Última Ceia, que é um quadro pintado por Leonardo da Vinci. Poses sensuais eram exibidos em alusão aos apóstolos, e tinha ainda uma mulher totalmente vulgar no centro. Eu não sei também se era mulher ou não. Onde era o lugar de Jesus. Então, em meio a todo esse cenário tenebroso, eu já não tinha visto mais, porque no início, quando a gente começou a ver aquelas cenas, não tinha mais condição de ficar ali à frente da televisão, a gente foi fazer outra coisa. Então, eu vi isso por causa da repercussão que deu nas redes sociais, mas a gente já não estava mais vendo a abertura, porque tinha perdido a graça totalmente, era uma coisa totalmente esdrúxula, não tinha sentido nenhum, nada ali. Né? Eu até escrevi na minha rede social,
a França conseguiu estragar as Olimpíadas. Mas em meio a esse cenário e circundando de tanta polêmica e tela se desligando em volta a essa revolta que deu no coração de muitos, eu pensei particularmente que ali se mostra um grande campo missionário. Então, para mim, a percepção foi, primeiro, de desligar, de sair daquela tela, mas também de pensar assim: o mundo, a Europa, ela é um grande campo missionário. Porque nós não estamos em guerra, amém, irmão? A nossa guerra não é carnal, amém, meus irmãos? Então, aquelas pessoas ali são pessoas que estão caminhando para o inferno, louvando as coisas do inferno, e que nós precisamos, então, entender que eles necessitam de nós. Aquelas milhares de pessoas que festejavam a ofensa ao Criador, que louvavam o promíscuo, que engrandeciam o demônio, são os mesmos que na história estão distantes de Deus e precisam urgentemente de serem alcançados. Mesmo em meio ao escárnio ao Senhor Jesus Cristo, também, e essa necessidade urgente de levantarmos para alcançar a Europa, eu também pude perceber uma coisa até o dia de ontem, quando eu estava concluindo essa pastoral. A primeira coisa que eu, então, entendi e vi, é que, na abertura das Olimpíadas, o mundo inteiro falou sobre Cristo. O mundo inteiro falou sobre Cristo. É tanto, irmãos, que em meio à polêmica, o COI, Comitê Olímpico Internacional, mandou retirar o vídeo que aparece a encenação da Santa Ceia. Você não encontra mais o vídeo. Foi retirado das transmissões oficiais das Olimpíadas. Segundo lugar, os surfistas brasileiros, eles estamparam desenhos do Cristo Redentor em suas pranchas. E o COI foi lá e mandou retirar. Então, mais uma vez, Cristo foi falado. Em terceiro, uma menina adolescente, de nome Raíssa, ela disse ao mundo inteiro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ela falou com linguagens de Libras, que todo mundo então traduziu aquilo na reportagem. O mundo inteiro ouviu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, uma judoca de nome Larissa Pimenta, ela havia evangelizado uma italiana. A mesma, convertida a Cristo, a italiana disse à brasileira, antes da luta, da disputa do bronze: quem ganhar vai dar a glória a Deus. É por isso que nós vimos a cena emblemática de Larissa Pimenta chorando quando ela ganha a luta do judô. Ela chora, ela ajoelha, ela começa a chorar, e a italiana lembra do pacto que tinha feito antes, e ela chega e diz: levanta, levanta, vai, dá a glória a Ele, vai, dá glória a Deus. O mundo inteiro ouviu aquilo, meus irmãos. A italiana não sabia que ela foi evangelizada por Larissa Pimenta. E a italiana que perde vai lá e diz: ei, levanta, dá glória a Ele. Meus irmãos, que coisa impactante, que coisa linda, meus irmãos. Jesus Cristo foi glorificado mais do que todas as Olimpíadas. Jesus Cristo foi anunciado mais do que qualquer agência missionária neste mundo. Jesus foi anunciado mais do que qualquer pastor nesse mundo.
provando para nós aquilo que está escrito nas Escrituras. As portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. E quando Cristo for aquele mais perseguido, é quando ele é mais anunciado neste mundo. Glória a Deus! Esse é o Deus ao qual nós servimos. Esse é o Deus que não sai humilhado, porque ele já é vitorioso. Não há como destruir a igreja, não há como destruir o evangelho, não há como destruir. Deus será sempre glorificado. E em quinto lugar, e é uma coisa que me fez memorar a minha experiência lá no Rio em 2016. Quando eu vi um vídeo de uma atleta australiana dentro da Vila dos Atletas. A Vila Olímpica, irmãos, são vários prédios de vários apartamentos. Toda vez que vai ter uma Olimpíada, eles constroem esse condomínio de prédios, porque depois eles serão vendidos para a população da cidade. Eu fiquei hospedado no Rio de Janeiro, ao lado desse condomínio. Sempre quando eu ia trabalhar, eu passava em frente ao condomínio. Eram vários prédios. A mesma forma lá em Paris. Mas um vídeo, então, ele começou a circular quando uma australiana ligou o celular dela e disse: olha esse cântico. Olha que coisa linda. E ela foi para a sacada do apartamento dela e ela filmou que no saguão do prédio estava acontecendo um culto a Deus. E a sacada de todos os prédios, os apartamentos, as pessoas estavam olhando curiosas, porque o cântico que soava daquele saguão era um canto lindo. Era louvores a Deus. Cristo foi glorificado mais uma vez e espalhado por todo o mundo. Bilhões de pessoas viram aquilo. E a atleta está olhando impactada, diz assim: que lindo, que lindo. Aleluia. Sabe quem era, irmãos? Eram atletas das ilhas Fiji e Palau. Eles estavam fazendo um culto no saguão do prédio. Quando eu estava no Rio 2016, no final do dia, o nosso trabalho lá era, a gente ia normal, né, como um torcedor. Então a gente entrava nos esportes, a gente tinha um crachá. Então a gente entrava nos esportes para observar o que estava acontecendo. Então eu tinha algumas funções específicas, eu não posso dizer, mas eu tinha algumas funções de observar o que estava acontecendo. Nesse dia específico eu estava próximo ao estádio onde estava acontecendo o rugby. Era a final do rugby, entre as Ilhas Fiji e a Grã-Bretanha. E aí, era o último jogo, já era 11 horas da noite, já tinha acabado, que acabava tudo às 11 horas da noite. E aí, a gente chegou o final do expediente, então eu saía de Deodoro, que era a vila militar onde estava acontecendo a maioria dos jogos fora a Barra, e a gente ia pegar um BRT. O BRT é um ônibus que ele anda por uma linha lá. E aí eu pegava esse BRT para voltar ao apartamento onde eu estava hospedado, que ficava próximo à Vila Olímpica. E nesse momento que eu estava voltando, uma multidão de torcedores das Ilhas Fiji, alguns enfeitados com cocá, outros com cabelo azul, e aquelas roupas bem extravagantes, um monte de gente, eles estavam caminhando para a fila do BRT e eu estava no meio deles. De repente eu comecei a ouvir uma canção no dialeto deles. Irmãos, era uma canção que eu fiquei impressionado. Eu disse: rapaz, que canção maravilhosa. E eu com medo de ser uma canção que estivesse louvando alguma entidade e eu estivesse assim, admirando e me culpando, né? Mas eu filmei. E uma hora eu fui e filmei a canção, e eles muito felizes. Aí eu perguntei a um colega o que foi, se eles ganharam a medalha de ouro. Parece que foi a primeira medalha de ouro da nação, e eles estão cantando de alegria. Quando eu chego no apartamento, eu digo: vou pesquisar. Eram crentes evangélicos, porque a Ilha Fiji é toda evangélica. E aquelas pessoas estavam louvando a Deus, por isso que eu estava sentindo
algo bom, a canção linda. É como se eu quisesse participar daquilo. Mas como a gente tem um monte de preconceito, não é? Eu vi ele com aquelas roupas extravagantes, aqueles qualquer, eu pensei, rapaz, esse negócio pode estar errado, aí eu vou ofender a Deus. E eu perdi a oportunidade de louvar com eles, né? No dialeto deles. Mas era uma coisa muito linda. E aí eu descobri que as Ilhas Fiji, eles são crentes. Inclusive, o hino nacional das Ilhas Fiji é um hino que a melodia é igual ao hino Os Guerreiros Se Preparam, hino 212 da harpa cristã, que no inglês, a versão inglesa é Dwelling in Beulah Land, ou seja, habitando em terras de Beulah. E é um hino muito conhecido. E o que me chamava a atenção é que quando os atletas das Ilhas Fiji, aí eu fui fazer a pesquisa, eu voltei lá atrás, desde 2016, para ouvir. Eles foram campeão em 2016, foram campeão em 2020 em Tóquio, e agora estão se encaminhando lá. Mas quando vai tocar o hino nacional, todos entram em uma postura, e, irmãos, impressionante, quando começa a tocar o hino, eles choram. Eles olham para o céu, e eles têm aquela atitude de adoração, eles começam a chorar. O hino diz, Deus abençoe as Ilhas Fiji. Nos capacita. É o hino nacional deles. Desde 1970, quando eles então tiveram a independência da Grã-Bretanha. Meus irmãos, o diabo quis atrapalhar as coisas. O diabo quis vencer nas Olimpíadas. Coitado, mais uma vez, foi derrotado. E continuará a ser derrotado. Porque nunca na história da humanidade, eu posso dizer essa frase, Cristo foi tão visto, tão ouvido e tão adorado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser. Está difícil. Está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo, agora pra você não há solução. Mas, meu Deus, muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derrubar muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação.
perdido está. Não, não aceites. Diga agora estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe o quê? Deus hoje ainda vai mudar tua situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem? Quantos creem que Ele já mudou? Deus é Deus e já mudou nossa situação.